Alô, você que se prepara para o Enem 2022. Eu sou o professor Milton Colares, professor do IFCE Campus Caucaia, e estamos aqui com uma aula de física, a primeira, do módulo 2 de física, que vai revisar os conteúdos de cinemática escalar e estática dos sólidos, dois temas de mecânica que serão de grande utilidade para todos vocês que vão prestar o exame do Enem em 2022. Nós vamos começar falando sobre referencial. A física, a mecânica, o movimento dos objetos não existem sem a presença de um referencial que possa levar você a posicionar o corpo, dizer se ele está em repouso, se ele está em movimento e em que posição ele se encontra. Então, um referencial, na realidade, é o corpo ou lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são realizadas. Nós temos na tela um referencial matemático, o famoso eixo X e o eixo Y, que para nós na física o eixo X vai representar o eixo dos tempos e o eixo Y vai representar o eixo dos espaços ou posição. E aí nós temos um rapaz que está numa posição S1. O que é que significa a posição S1? Ela me diz a que distância esse rapaz se encontra do ponto zero do referencial. A que distância ele se encontra do referencial. Um outro objeto que se encontra numa posição S2, ou espaço S2, esse S é do inglês space, né? Então a gente chama de S, tem livros que usam a letra X, mas não há problema. O importante é que você identifique o que significa posição ou espaço. Vamos então associar a esse segundo objeto um novo referencial, que eu estou chamando de referencial S', T'. E vamos colocar esse segundo objeto em movimento. Observe que em relação ao referencial S', T', esse automóvel dirigido por este rapaz se encontra em repouso. Por quê? Porque a posição entre o automóvel dirigido pelo rapaz e a origem do sistema S', T' não muda. Já em relação ao sistema ST, houve uma mudança na posição do automóvel. Então nós podemos dizer que o automóvel estava em movimento em relação ao referencial ST, mas está em repouso em relação ao referencial S', T'. Já o rapaz que se encontra na posição S1 permanece em repouso em relação ao referencial ST, mas ele estava em movimento em relação ao referencial S', T'. Com isso, você observa claramente que o mesmo corpo pode estar em repouso ou em movimento simultâneos. Basta que você modifique o referencial adotado. Vamos então agora identificar, numa mesma situação, a posição, o deslocamento e a distância percorrida. Vamos identificar cada um deles. Observe essa figura que representa uma trajetória devidamente escalonada, com as posições variando de 10 em 10 metros e usa o ponto zero como referencial, né? O ponto zero como referencial. Então veja o seguinte, no instante t igual a zero, um automóvel se encontrava no espaço, na posição 20 metros. E à medida que o tempo ia passando, o automóvel se deslocava, 10 segundos depois ele chegou na posição 60 metros. Digamos que instantaneamente esse automóvel consiga voltar e 10 segundos após ele chega à posição 40 metros e em seguida, 10 segundos após ele chega na posição 5 metros, né? Está entre o 0 e o 10, vamos dizer que seja 5 metros, e 10 segundos após ele chega na posição menos 40 metros. Veja que nós podemos dizer as posições com valores positivos e com valores negativos, porque tudo isso tem a ver com o referencial. À direita do referencial são os espaços positivos e à esquerda do referencial são os espaços negativos. Então nós vamos pegar essa figura e vamos analisar a posição, o deslocamento, a distância percorrida e em seguida calcular a velocidade média e a velocidade média escalar e a velocidade média vetorial. Prestem bem atenção. A posição
do objeto, a posição do carro, né, a posição de uma partícula, é a sua localização em relação ao ponto de referência escolhida como a origem de um sistema de coordenadas. Pronto, então a posição é o local em que ele se encontra. Não significa dizer que ele percorreu essa distância. Se o objeto está na posição 20 metros, não significa dizer que ele percorreu 20 metros, mas que naquele instante ele se encontra na posição, no espaço 20 metros. Ele está a 20 metros do zero. O que é que representa o deslocamento? O deslocamento que nós vamos representar pela letra D é uma grandeza vetorial com intensidade dada pela diferença entre as posições final e inicial. Veja, na figura, a distância, o deslocamento vai ser S menos S0. Vamos pegar esse deslocamento desde o instante t igual a 0 até o instante t4 igual a 40 segundos. Então, a posição final é menos 40 e a posição inicial é 20. Como é a posição final, o espaço final menos o espaço inicial, vai ficar menos 40, menos 20, que vai dar menos 60. Ora, esse menos 60 é como se o automóvel tivesse se deslocado da posição 20 diretamente para a esquerda até a posição menos 40. Observaram aí na figura? Veja aí na figura, olha. Essa linhazinha vermelha, né? Essa linhazinha um pouco, né, amarelo, né, um amarelo diferente, tendendo a vermelho, mostrando que o deslocamento desse automóvel foi esse para a esquerda, o deslocamento final dele. Na realidade, ele foi do 20 ao 60 e depois voltou. Só que o que foi e voltou não interessa, o interessa é o final e o inicial. É como se ele tivesse saído da posição 20 e tivesse ido diretamente para a posição menos 40. Um deslocamento total de 60 metros, né, para a esquerda. Por isso que é negativo. A distância percorrida já é o comprimento total da linha que ele descreveu. A distância percorrida já representa todo o comprimento do percurso. Ida mais volta. Veja, então ele foi do 20 aos 60 metros em 10 segundos. E depois ele foi dos 60 metros até o menos 40 metros em mais 20 segundos. Perceba, né? Nessa figura, o ΔS é o espaço final, que é 60, menos o inicial, que era 20. Né? Então, isso para o primeiro intervalo de 0 até 10 segundos. Ó. Ok? Mas o que ele se deslocou de 10 segundos até 40 segundos. Em 10 segundos ele estava na posição 60 e em 40 segundos ele estava na posição menos 40. Então a posição final é menos 40, menos a inicial desse intervalo que é 60, então vai ficar menos 40 menos 60, que dá menos 100, mas nos interessa o módulo deste resultado. O módulo desse resultado vai ser 100 mais 40 do primeiro intervalo, que deu um total de 140 metros. Ou seja, ele percorreu 40 metros para a direita, de 0 a 10 segundos, e percorreu mais 100 metros para a esquerda, de 10 segundos até 40 segundos. Tranquilo? Então ficou bem diferente, né? Ficou bem claro o que é posição, o que é deslocamento e o que é espaço percorrido ou distância percorrida. Vamos então agora para a velocidade. Ora, o que é velocidade? A velocidade é a razão entre espaço e tempo. No caso, a velocidade vetorial é a razão entre o deslocamento, que é um vetor, dividido pelo tempo gasto. Para essa figura, o deslocamento foi menos 60. E o tempo foram 40 segundos. Então, a velocidade vetorial média terá como intensidade o valor menos 1,5. Esse menos 1,5 metros por segundo é para dizer que ele se deslocou para a esquerda. Já a velocidade escalar média vai pegar toda a distância percorrida e dividir pelo tempo gasto.
a distância total percorrida foi 140, né? Que é 40 para a direita mais 100 para a esquerda, e dividir pelo tempo total, que foram 40 segundos, isso vai dar uma velocidade média de 3,5 metros por segundo. Então está aí a diferença entre velocidade vetorial média e velocidade escalar média. Quando nós estamos resolvendo algumas situações de movimento, é normal, é comum aparecer a necessidade de transformações de unidades de velocidade. Então, às vezes, você vai precisar transformar a unidade quilômetro por hora em metro por segundo ou metro por segundo em quilômetro por hora. Para isso, é preciso a gente ter um fator de conversão. Aquele número que você multiplica ou divide para encontrar logo o resultado final de maneira rápida. Basta a gente saber que 1 metro por segundo representa 3,6 quilômetros por hora. E aí, quando eu quiser transformar metro por segundo em quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Você faz uma regra de 3, né? Quando eu quiser transformar quilômetro por hora em metro por segundo, eu divido por 3,6. Vejam aí dois exemplos, ó. 108 km por hora corresponde a quantos metros por segundo? É só você dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6 me dá 30 metros por segundo. Então já é o fator de conversão que você utiliza e de imediato você já encontra a unidade, a velocidade na unidade que você estava procurando. Se eu quiser transformar metro por segundo em quilômetro por hora, 15 metros por segundo, são quantos quilômetros por hora? Basta que você multiplique o 15 pelo 3,6. E aí você já obtém o resultado final de 54 quilômetros por hora. Ok? Vamos então ao conceito de aceleração. Enquanto a velocidade trata da taxa de variação da posição com o tempo, a aceleração é uma grandeza que mede a taxa de variação da velocidade com o tempo. Então, a aceleração é ΔV, que é a variação da velocidade, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Na unidade SI, a velocidade é metro por segundo e o tempo é segundo, então a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Quando o movimento ocorre com velocidade constante em módulo, em intensidade, concluímos que a aceleração escalar, o valor da aceleração do móvel é zero. E aí nós temos um movimento uniforme, aquele movimento em que a velocidade não varia com o tempo. Partícula sob aceleração constante, nós temos um movimento uniformemente variado, MUV, um movimento uniformemente variado, em que a aceleração escalar tem intensidade constante diferente de zero no decorrer do tempo. Em função da aceleração ser diferente de zero, a velocidade vai variar com o tempo. E aí nós temos a função horária da velocidade. A velocidade final, V, é igual à velocidade inicial, V0, mais o produto da aceleração pelo tempo. V0 é a velocidade inicial, a velocidade no tempo t igual a zero, e V é a velocidade final, a velocidade no instante t. Se nós fizermos um gráfico da velocidade no eixo vertical, no eixo y, contra o tempo no eixo x, e aí você vai ver que a reta, a reta pode ser inclinada para a direita, para a esquerda, ou seja, uma reta crescente ou uma reta decrescente. Por que uma reta? Porque a equação V igual a V0 mais AT é uma função linear, uma função do primeiro grau, onde o V0 e o A são constantes e o V varia diretamente com T. Isso quer dizer que, se o movimento tiver velocidade crescendo com o tempo, é o que nós chamamos de movimento acelerado, o gráfico vai ser esse que você está vendo aí, representado por uma reta crescente, que é inclinada para a esquerda. Se a velocidade diminui com o tempo, aí você vai ter essa outra reta, vermelha, que é uma reta decrescente, representando o movimento retardado. O que significa o movimento retardado? Aquele em que o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Perceba que a velocidade pode aumentar, pode diminuir.
O tempo não, né? O tempo só faz crescer. Vamos então a outras funções, né? A função da posição, a função horária do espaço ou da posição, que vai ser S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, onde esse S é a posição final do móvel no instante t. E o S0 é a posição do móvel no instante t igual a 0, que a gente chama de posição inicial. E nós temos uma terceira equação, veja, nós já vimos duas equações, a equação horária da velocidade e a equação horária da posição. E nós temos uma equação onde o tempo foi eliminado numa e substituído na outra, e aí gerou o que a gente conhece como equação de Torricelli, né? Em que o V0 é a velocidade inicial, a velocidade no instante t igual a 0, e o V final é a velocidade no instante final, e o ΔS é o módulo do deslocamento do objeto. Então essa equação de Torricelli ela é muito importante, porque em muitas ocasiões você pode recorrer a ela na solução de problemas, sem precisar ir procurar o tempo que foi gasto naquele trajeto. Quando a aceleração é nula, você pega a equação da posição e troca o A, né, por zero, todo aquele produto final, 1 meio de AT ao quadrado se anula, e você fica com a equação S igual a S0 mais VT, que é a equação usada no movimento uniforme. Tranquilo? Vamos então resolver uma questão envolvendo esse tema de cinemática escalar, e aí nós vamos abordar, né, a competência 5, cobrada no Enem, que quer dizer entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais, e aplicá-los em diferentes contextos. E vamos cobrar a habilidade 18, que é relacionar propriedades físicas a sistemas, procedimentos tecnológicos, às finalidades a que se destinam. Olha a questão, ó. Enem 2020. Ó. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C. Conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, preste bem atenção à figura, né? Tipicamente parte com a aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, atingindo a velocidade de 72 km por hora, e a partir daí prossegue com velocidade constante. Prestem atenção às informações, né? A distância entre os semáforos, 500 metros. Os carros, né, vão atingir a velocidade final de 72 km por hora. Vou ter que transformar isso em metro por segundo, né? É só dividir por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. E eles partem do repouso com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A cada segundo, a velocidade aumenta de 1 metro por segundo. Preste bem atenção que nós já temos, né? Você deve ajustar os semáforos A, B e C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los. Ou seja, o semáforo A só pode abrir quando o carro estiver a 100 metros de distância dele. Mas lembre que a distância entre o semáforo O, onde está o automóvel em repouso, e o semáforo A tem 500 metros. Então ele vai abrir, o semáforo A vai abrir depois que o automóvel percorrer 400 metros. Veja, quando o veículo estiver a 100 metros de cada um dos semáforos, né? Para que não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da largada, né, depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C deverão abrir, respectivamente. Então, observe o seguinte, olha, ele deu que o V0 é 0, ele deu que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, o texto informou a velocidade de 72 km por hora, que dividido por 3,6 já nos dá uma velocidade de 20 metros por segundo. E aí eu vou precisar dessas equações, né? A equação da velocidade,
porque ele vai da velocidade zero até chegar em 20 metros por segundo. Vou precisar da equação do deslocamento, né, da distância, ΔS igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2, porque ele vai acelerado, né, até atingir a velocidade de 20 metros por segundo. E vou precisar da equação do movimento uniforme, né? Espaço é a velocidade vezes tempo, porque a velocidade vai ficar constante depois que ele atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Então, observe aí, o automóvel parte do semáforo O, vai passar para o A, depois para o B e depois para o C, onde a distância entre eles é de 500 metros. Então, inicialmente, eu tenho que saber quanto tempo esse automóvel gasta para chegar à velocidade de 20 metros por segundo. Então, eu vou usar a equação da velocidade, né? A velocidade final é 20, a velocidade inicial é nula, a aceleração é 1, e aí ele gastou um certo tempo T1. Esse tempo T1 corresponde a 20 segundos, né? Muito fácil de você entender. Então, do zero até ele atingir a velocidade de 20 metros por segundo, ele já gastou 20 segundos. Só que ele andou quantos metros nesse primeiro intervalo? Ele percorreu uma distância igual a 1 vezes 20 ao quadrado dividido por 2, que vai nos dar 200 metros. Então, nos primeiros 20 segundos, onde ele sai da velocidade zero e atinge a velocidade de 20 metros por segundo, ele gastou 20 segundos e percorreu 200 metros. O semáforo A só vai abrir quando ele estiver a 100 metros do semáforo. Então, ele ainda tem que percorrer mais 200. Só que esses 200 metros ele vai percorrer com velocidade constante. Então, eu vou calcular o tempo T2, dividindo o espaço que ele tem a percorrer pelo tempo que ele tem que gastar, né? Pela velocidade que ele vai desenvolver. Então, é 200 dividido por 20 metros por segundo, que vai dar 10 segundos. Então, o semáforo A agora ele vai abrir. Quanto tempo, a partir da saída do veículo, o semáforo A vai abrir? Ele vai abrir 30 segundos, né? Que foram 20 segundos para o automóvel atingir a velocidade de 20 metros por segundo, mais 10 segundos para o automóvel ficar a 100 metros do semáforo A. Para o semáforo B abrir, o que é que vai acontecer agora? Ora, o automóvel está partindo 100 metros à esquerda do semáforo A. E o semáforo B só abre quando ele estiver a 100 metros do B. Ora, dá para você ver claramente que o automóvel vai percorrer uma distância de 500 metros. 100 metros à esquerda do A e 400 metros à direita do A, vai dar um total de 500 metros. Com velocidade constante de 20 metros por segundo, vai dar um tempo total de 25 segundos. Então, o semáforo B vai abrir em qual instante? 30 segundos mais 25, né? Que corresponde a 55 segundos relacionado com a abertura do semáforo O. E o semáforo C é a mesma coisa do B, né? Ele vai percorrer 500 metros com velocidade de 20 metros por segundo, o que vai dar 25 segundos, que somados com os 55 vai dar exatamente 80 segundos. Então, o tempo necessário para que os semáforos abram de forma sincronizada, para que o automóvel não precise alterar a sua velocidade, são 30 segundos, 55 segundos e 80 segundos, que corresponde à alternativa D de dado. Vamos agora para o segundo tema da nossa aula, que é a parte de equilíbrio, a estática, né? Momento de uma força. O momento de uma força, observando essa figura, veja essa figura, você tem uma haste na horizontal com um ponto A fixo, e aí eu faço a força F1 e a força F2, que têm sentidos contrários, e essas forças tendem a fazer essa barra ficar em equilíbrio. Então, o momento de uma força em relação a um ponto, em relação a um eixo de rotação, é o produto da força pela distância. Então, quando eu multiplico F1 por x1, onde x1 é a distância de F1 até o eixo de rotação, eu tenho o momento provocado pela força F1 em relação ao ponto A. O momento de F2 em relação ao ponto A é o produto da força F2 pela distância x2. Com isso, já que essas forças tendem a produzir rotações em sentidos opostos, a gente atribui um valor positivo ao momento no sentido horário e um valor negativo ao momento no sentido anti-horário. Daí a gente estudar agora as alavancas. Veja, o que é que a gente chama de alavanca, né?
Nós temos aí uma haste horizontal, eu vou colocar um apoio num ponto entre as duas extremidades da barra e vamos colocar uma carga numa das extremidades. Essa carga vai ter um peso, né, que a gente vai chamar de força de resistência, e vamos fazer uma força, que a gente chama de força potente, na outra extremidade da barra. Qual é o objetivo dessa alavanca? Ficar em equilíbrio. Nós queremos saber que força precisamos aplicar na extremidade dessa barra para que ela permaneça na horizontal. Então, como nós vimos no slide anterior, essa alavanca é chamada de interfixa, porque a parte fixa da barra é no meio. No meio quer dizer entre as duas forças, tá? E para que ela fique em equilíbrio, basta que o produto da força de resistência pelo braço da alavanca, X, seja igual à força potente vezes o braço da alavanca, que é a distância Y, tá? No equilíbrio. Na prática, o que é que eu tenho? Onde é que eu vejo isso? Numa gangorra, né? Gangorrazinha para a criança brincar num parque, né? É uma alavanca interfixa e que ela tem uma explicação física para esse equilíbrio. Uma outra alavanca seria uma alavanca colocando agora a resistência, a carga, né, na parte interna, né, entre as duas extremidades. Vamos colocar numa extremidade o apoio, com o eixo de rotação, e na outra extremidade nós vamos aplicar a força que vai equilibrar essa carga. Então, novamente, nós vamos ter a distância X e a distância Y, e essa alavanca é chamada de interresistente, porque é a força carga, é a carga, o peso da carga que está entre as extremidades da barra, tá? E aí, no equilíbrio, novamente a força de resistência vezes X é igual a força potente vezes Y, e na prática nós temos o carrinho de mão, né? Nós temos outros, né? Que vamos mostrar logo em seguida. O carrinho de mão representa uma alavanca interresistente. Uma outra alavanca, né, a terceira alavanca, é aquela em que a gente faz a força potente no meio. Então, essa força potente tem que equilibrar o peso dessa carga. E aí essa alavanca é chamada de interpotente exatamente porque a força potente está entre os extremos da barra. No equilíbrio, a força de resistência vezes X tem que ser igual à força potente vezes Y. Na prática, nós temos aí a pinça, né? A pinça, o pegador de gelo, representam alavancas interpotentes, tá? No cotidiano, observe aí a quantidade de alavancas, né? O alicate, a tesoura, o quebra-nozes, tudo isso são alavancas, a varinha de pescar, né? O nosso braço, quando está segurando uma carga, né? Quando segurando um peso, né? Então, são os variáveis modelos de alavancas que nós temos no nosso dia a dia. E aí, para encerrar, nós vamos resolver mais uma questão, onde vamos cobrar a competência 5, já estudada na questão anterior, só que agora a habilidade 17, que vai relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações usadas nas ciências, como tabelas, gráficos, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Veja a questão, Enem 2015. Em um experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais e, em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos, tá? Então, simples de resolver. Olha aí a figura. Observe que a barra se encontra em equilíbrio. Numa extremidade tem a carga, que é o arroz, e no meio da barra, porque a barra tem massa distribuída uniformemente, né, foi dito no texto, no meio da barra nós temos o peso da barra. Veja que como a barra foi dividida em pedaços iguais, cada divisãozinha dessa representa uma unidade. Olha. Então a distância entre o peso da barra e o apoio tem uma unidade.
A distância entre a carga, que é o arroz, e a posição de apoio tem 3 unidades. E aí você aplicando a equação da condição de equilíbrio, você resolve facilmente, né? O peso da barra vezes 1 é igual ao peso da carga, né? O peso do arroz vezes 3. Lembrando que o peso é o produto da massa pela gravidade. Você pode eliminar a gravidade e aí você encontra a massa final da barra de 15 kg. Moçada, estamos nos despedindo por hoje. No nosso próximo encontro, continuaremos com o novo tema da física. Sejam todos muito bem-vindos na próxima aula e obrigado pela atenção.